Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevista muito especial com o Fernando Tassinari. O Fernando é um dos pioneiros do mercado digital brasileiro. Ele traz mais de 20 anos de experiência em gestão internacional em toda a América Latina, para o cargo hoje que ele exerce de VP de Latam do Taboola, que é uma empresa de content marketing. Sua experiência de trabalho foi sempre feita em agências, publishers, empresas de tecnologia, e principalmente o ajudaram a desenvolver um profundo entendimento e conhecimento desse ecossistema da publicidade local, bem como na gestão e administração de operações multinacionais. Bem-vindo, Tassi, ao Future Hacker. Opa, obrigado, André. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. O prazer aqui é nosso, cara. Você é um cara que também está sempre olhando na frente, então tem tudo a ver aqui com o espírito do programa. Ô, Tassi, eu queria que você contasse um pouco, cara, da tua trajetória. E uma coisa muito curiosa, na tua carreira, que você é um super especialista em operação de empresas multinacionais nesse frenético mercado da comunicação, cara. Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória e dessa tua sina, de representar já várias empresas multinacionais nesse mercado. É legal, acho que é um bom papo, Contar história sempre é gostoso e, na verdade, uma história muito legal, que eu acho que eu tive muita sorte, vamos chamar assim, Claro, apareceram as oportunidades, eu consegui tirar um bom proveito das oportunidades, consegui realmente usufruir o que me apareceu, mas eu comecei com a internet quando ela não era nada. Realmente eu fui um dos primeiros a trabalhar nisso, talvez seja um dos poucos que ainda continua trabalhando em empresas de vanguarda, empresas de ponta, como é o caso da que eu estou agora, a Taboola. Mas eu comecei em 96, e em 96 era engraçado, porque eu trabalhava numa agência, já trabalhava numa agência de um amigo meu, que inclusive é conhecido no mercado, Bob Volheim. Ele tinha uma agência dele com o Fernand Alphen, eles eram sócios, chamava Publi 3, e eu fui trabalhar com ele, e naquele momento a gente começou uma negociação para trazer uma agência gringa de internet, que eu nem sabia o que era internet, na verdade. Ninguém sabia, 96, 97, era bem o começo do www, a gente vinha aqueles outdoors www, e quando eles falaram de trazer isso, eu já viajava bastante pessoalmente a trabalho, a lazer e a trabalho, eu já via fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, vários outdoors com www, na televisão www, e eu comecei a ter interesse por aquilo. Quando a gente trouxe a representação dessa agência para o Brasil, chamava Pop Tyson, a coisa começou a ferver, porque o meu trabalho era desenvolver negócio, depois captar os clientes e manter os clientes dentro da casa, desenvolvendo na época que não era um site, chamava homepage. Vamos montar uma homepage para vocês, que era pegar o catálogo dessas empresas que a gente falava, Klabin, IBM, pegar um catálogo offline e transformar em algo digital para ser acessado via dial-up, que era o acesso discado à internet. Então eu comecei nessa época. Então você pode imaginar as passagens. Eu peguei pré-bolha, acompanhei o estouro da bolha. Eu estava, nessa época, a Pop Tyson virou Modem Media, ela foi comprada, se fundiram as duas, passou a chamar Modem Media, era uma empresa que depois foi vendida para o grupo Publicis, inclusive, mas a Modem Media já era um pouco mais parruda, ficava em Connecticut, nos Estados Unidos, era uma estrutura mais legal, e eu peguei essa época do surgimento das grandes bolhas, dos grandes projetos, latino-americanos, brasileiros, globais, que eram coisas, algumas legais e outras surreais. Tinha, por exemplo, o Elefante, que era uma agenda online, que não tinha monetização nessa época. Eram projetos que eram desenvolvidos com o objetivo de serem vendidos no futuro para os grandes players que estavam surgindo, que era o Yahoo na época, que era o grande player, talvez fosse o maior, AOL nos Estados Unidos, Yahoo no mundo, Google estava surgindo ainda, o Google nem existia direito, na verdade, acho que nem existia. Então foi muito interessante pegar toda essa época, e aí eu fui migrando, Depois da Modem Media, eu trabalhei um pouco na Euro, por um ano só, e depois eu comecei a entrar para o lado da tecnologia. Fui trabalhar no 24/7 Real Media, que era uma empresa também, vendia um ad server, Open Ad Stream, OAS. Peguei também essa parte de montagem das ad networks, que era agrupar verticais dentro de produtos que fossem impactados para uma equipe comercial, ir atrás de anunciantes, quisesse falar com a vertical de esporte, de saúde, tudo. Teve a criação eu trabalhei na criação desses projetos, e aí eu voltei para o mundo de agência. Eu assumi a Razorfish no Brasil, que aí foi uma abertura de uma internacional, já
falando um pouco para você da experiência de trazer empresa gringa para cá. A Razorfish foi a primeira, naturalmente não fui eu que abri, eu era o gestor, né? Fui contratado como General Manager, então era a contratação das equipes, mas acompanhar a montagem do negócio, abertura de empresa, como é que você monta, filial, ligado a que grupo, é independente, não é capital, tal, contrato social. Então eu participei desse processo com a Razorfish. Fiquei alguns anos lá, depois eu fui para o Yahoo, que foi também uma excelente experiência, né? Você pode imaginar trabalhar dentro do próprio Yahoo, montagem de unidades de negócio, de comunicação, que era o Messenger e o e-mail, entretenimento, que era cinema, música, Yahoo Music. Então era trabalhar nesses projetos, que também foi uma experiência maravilhosa do lado de uma empresa como o Yahoo, que até hoje eu tenho muito respeito, muita admiração. Fui CEO da Macan, de uma das agências do grupo Macan, MRM, Macan MRM, que era uma empresa digital de marketing direto. E aí, chegou um determinado momento, eu resolvi ir para o lado de tecnologia mais, me dedicar mais para a EdTech. Eu acho que a agência, isso já faz mais de 10 anos. As agências, naquela época, eu já não sentia um prazer muito grande de fazer aquilo, eu ganhava muito bem, mas eu não sentia prazer pelo meu trabalho, e comecei a buscar tecnologias novas. Fui visitar a Netflix lá no Vale do Silício, perto de São Francisco, na Bay Area. Depois fui visitar a Turn, que era uma DSP, DMP, isso que hoje a gente chama de programático, mas tem a DSP, DMP. Fui visitar algumas empresas lá, fazer a apresentação do Brasil, bababá, e de mim. Fui me vender, mas eu ainda estava trabalhando com agência, mas... Fui vender o meu conhecimento. E aí a Turn resolveu abrir um escritório no Brasil também. Então, mais uma vez, eu passei pela experiência de montar uma operação do zero no Brasil, de uma empresa americana, e assim fui tocando. De lá eu fui para a Criteo, né? Já estou chegando onde eu estou hoje. A Criteo é uma das grandes empresas, se não for a maior empresa de retargeting, sempre foi, capital aberto, tal, francesa. E depois de alguns anos na Criteo, eu fui convidado para entrar na Taboola, e me uni a um grupo de pessoas que eu conheci durante o processo, não vou nem chamar de entrevista e bate-papos, são muitos israelenses, alguns europeus, mas executivos que eu nunca tinha trabalhado com pessoas assim na minha carreira inteira. Então, para mim, desde que eu entrei na Taboola, já faz quase 4 anos, eu tenho um prazer fenomenal de trabalhar com esses executivos, que acho que a gente aprende muito quando você trabalha com pessoas muito avançadas, muito inteligentes, muito competentes. Acho que eu fiz um resumo aí, tentei ser objetivo. Não, perfeito, Tassi. É a própria história da internet, né? Você falou de players aí, né? Quer dizer, você praticamente tem a história da internet no Brasil aí, né? Com todos esses lugares que você trabalhou. Inclusive, cara, achei uma coincidência, porque assim, a próxima pergunta é para falar um pouco desse mercado, né? Que a gente está passando de grandes mudanças, né, no mercado de comunicação. Eu estou falando coincidência porque há 3 anos atrás eu tive um papo com o Bob, e o Bob falou assim: André, tá vindo um tsunami, entendeu? Não basta a sua vocação e a sua assim, você pode até ser um bom surfista, cara, mas o que vem é um tsunami. Então esse mercado está em profunda transformação. E é exatamente o que ele falou lá, que é um pouco o gancho para essa pergunta aqui, por coincidência, né? Era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer para você. Esse mercado está passando uma mudança bizarra, né? Quer dizer, anunciantes criando plataforma de produção de conteúdo, áreas internas de inteligência, abrindo marketplace, veículos criando suas áreas de inteligência de dados, agência tentando manter sua relevância, né, no mercado, criando até sociedade com startups. Cara, o mercado que você me contou agora para nossos ouvintes, né, quer dizer, é um mercado totalmente diferente do que para onde a gente está caminhando. Como você operou em tudo, praticamente, quer dizer, em todos esses players, já foi agência, já foi veículo, já foi tudo, quer dizer, como é que você enxerga esse mercado daqui a 10 anos? Mas eu acho que o mercado vai continuar evoluindo. Eu percebo claramente a mudança do comportamento, porque o que leva o mercado, vamos chamar de mercado, que mercado é, né, uma palavra bem abstrata, mas esse mundo que a gente vive de comunicação, tecnologia, publicidade, ele vive em volta de pessoas, ele depende das pessoas. Então, a gente vê claramente a tendência da migração de investimentos e de busca por resultados para marcas, por exemplo, usando influenciadores hoje em dia. Foi uma coisa que surgiu recentemente. Então, em menos de 10 anos, naturalmente, menos de 2, 3 anos que os influenciadores realmente tomaram um corpo muito forte. Talvez durante a pandemia isso tenha se acentuado, embora as verbas fossem menores. O mercado ele vai criando meios para atender o comportamento da audiência. Então, eu acredito que essa mudança ela vai continuar
acompanhando o movimento da audiência. Por exemplo, eu sempre uso meu filho como exemplo, quando eu converso com alguém, bato um papo com alguém, como com os ouvintes, como com você, porque meu filho, lá atrás, quando eu estava no Yahoo, ele tinha 8 anos de idade, hoje ele tem 27 anos. O comportamento dele é completamente diferente. Naquela época, ele usava um notebook de casa, ou computador de casa, ou desktop. Hoje em dia, é o celular dele. Até usa um desktop para trabalhar, mas o aparelho no qual ele se comunica, no qual ele lê, no qual ele assiste filme, assiste conteúdos, é o celular dele. Então, o comportamento da audiência, na minha visão, vai levar essa transformação de todo esse mundo que a gente está envolvido. Se a audiência começar a demandar touchscreen na rua, e não estou falando de classe AB, estou falando de grandes cidades, ou cidades menores também, se a audiência começar a demandar outro tipo de comportamento, de consumo de informação, de conteúdo e de serviços, essas tecnologias, essas plataformas, elas vão seguir e vão tentar encontrar essas pessoas. Foi por isso que eu usei o exemplo do influenciador, né? Quando, em sã consciência, 5 anos atrás, a gente pegaria um influenciador X para divulgar uma marca e ia ter esse alcance que essas pessoas têm, como aconteceu recentemente até no próprio Big Brother, que eu não assisti, mas eu acompanhei naturalmente o fenômeno que surgiu com milhões e milhões de seguidores na ganhadora, na vencedora, que eu particularmente eu não sei o conteúdo que ela compartilha, mas a força que ela tem, a imagem que ela tem, se transformou. Então aquela mídia que eu via lá atrás, televisão, que a gente ainda vê hoje, naturalmente, a televisão está aí ainda muito presente, muito forte, até pela qualidade que ela tem, mas aquele comportamento, é difícil ver quem assiste televisão hoje o dia inteiro, né? Ou algumas horas do dia, ou poucas horas do dia, quando assiste, será que é um canal aberto? Então o comportamento da audiência mudou, as pessoas estão mais em meios móveis, eu acho que a tecnologia e o marketing, a publicidade vão perseguir esse caminho, vão seguir esse caminho. Tassi, me diz o seguinte, cara, você trabalha em uma das empresas líderes globais de content marketing, né? No caso de veículos, cara, né? Vocês agregam pra caramba, né? Até que ponto não corre o risco da dependência de um veículo sobre, né, a forma de monetização que vocês fazem? E aí uma pergunta adjacente e depois um senão. Por que esses veículos, quer dizer, não criam uma área de inteligência in-house, né? Não adianta falar que, assim, teoricamente, eles têm que preocupar só com o conteúdo. Essa não vale. Por que, teoricamente, os veículos não criam essa área de inteligência? Porque eles não têm um skill, porque eles não nasceram assim? E se, teoricamente, esses veículos não ficam muito dependentes a esse tipo desse mercado de content marketing, que, teoricamente, depois eles não conseguem depois ter, teoricamente, outras linhas de negócio, quer dizer, então, assim, eles ficam um pouco nessa dependência. Pergunta legal. Primeiro, por que elas não desenvolvem? Claro que aí alguns publishers, alguns portais ou publishers, eles tentam desenvolver, eles fazem um esforço, alguns têm alguns produtos bons até, que atendem à necessidade que eles têm, mas eu acho que é muito questão, não vou falar de foco, como você falou que o negócio deles é gerar conteúdo, mas de investimento mesmo. Você pode imaginar, a Taboola é uma empresa que hoje fatura globalmente um valor bem alto, né? São bilhões, e com isso existe, por exemplo, dentro da nossa estrutura, dentro da Taboola, são mais de 700 engenheiros trabalhando no produto especificamente. Claro que o produto não é um só, não é aquilo que a gente vê quando você fala do conteúdo e tudo mais, que é uma plataforma de conteúdo, monetização que você mencionou, é muito além disso, vai muito além disso. Que quando a gente está lendo um site, a gente vê aquela casquinha, que às vezes é um conteúdo orgânico. O objetivo, a Taboola, na verdade, ela tem 3 pilares, tá? Vou explicar de uma maneira bem sucinta aqui, que todo mundo vai entender. Uma é geração de audiência nova, então é trazer pessoas novas para lerem o conteúdo daquele site que a Taboola está implementada, que trabalha com, então trazer novas audiências. Existem produtos para isso que ficam por trás daquilo que a gente enxerga. Um outro pilar é o engajamento, então uma vez que um leitor, alguém acessou um site para ler uma notícia, como é que a gente mantém essa pessoa engajada, como é que a Taboola, a tecnologia, mantém essa pessoa engajada dentro daquele portal? Então, aí tem tecnologia que só olha isso, engajamento, taxa de CTR de conteúdo orgânico, conteúdo próprio do site. Então, tem uma série de ferramentas que fazem com que o usuário aumente o tempo lendo dentro do site conteúdos do próprio site. E tem monetização. Então, a audiência, trazer novos usuários, engajamento, manter todos os usuários o maior tempo possível dentro do site, consumindo conteúdo, e a monetização, que aí ela é aplicada, misturada junto com conteúdo orgânico, com outras fontes de publicidade também, com banners de outras empresas, tudo mais. É literalmente usar o algoritmo, a inteligência de um algoritmo de 3 pilares diferentes, audiência, engajamento e monetização,
para manter as pessoas ali dentro, seja em conteúdo orgânico, seja em conteúdo patrocinado por uma grande marca média, marca pequena, conteúdos patrocinados, ou seja, manter a pessoa se aprofundando dentro do site, buscando novos conteúdos ali dentro. Eu acho que é uma coisa muito bem estruturada. Então eles não desenvolvem porque realmente é muito complexo. São mais de 700 engenheiros, como eu falei, e é bem complexo. Além de outras ferramentas que tem para equipe editorial somente. O editor ele consegue ver as notícias mais lidas da homepage, ele consegue comparar quantas pessoas estão lendo aquela chamada principal da homepage versus toda a network que a Taboola está implementada no Brasil, que é quase 90% de alcance a gente tem. Consegue fazer uma comparação, 45% das pessoas estão lendo o meu conteúdo, fora do meu site, 65% das pessoas estão lendo. Então tem alguma coisa errada comigo, eu preciso melhorar o posicionamento, a chamada, a imagem. É muita coisa que tem por trás daquela casquinha que a gente vê de monetização. Então eu acho que a dependência deles vai ser muito em função, ou pode ser muito em função da tecnologia, e não tanto da monetização, que claro é importante também. Não, pronto, essa resposta para mim é suficiente. Quando você fala que tem 700 engenheiros, já mostra que essa competição não dá para competir. Vamos falar sobre as iniciativas de collabs. Você enxerga isso como potencial, ou já existe isso, quer dizer, collabs entre marcas, quer dizer, onde elas fazem compartilhamento de dados cruzados? Existe isso hoje? Eu já ouvi falar, mas eu não vi, André. Para ser bem sincero, eu não vi de uma maneira formal, não chegou a mim. Não vou nem falar nós, né, porque não seria a empresa, não chegou a mim. Eu acho que sim, acredito que possa ser uma tendência, pelo menos para um grupo de empresas, mas eu não vi chegar isso de uma maneira sólida para eu conseguir comentar alguma coisa que faça sentido. Perfeito, talvez aí com pós-pandemia, né, que a gente está vendo agora essa parte de colaboração bem pulsante aí, que possa caminhar por esse caminho. Eu não sei se ele se sustenta, né? Eu não sei a longevidade, por quanto tempo isso sustenta, porque é cooperação, mas no final acaba sendo uma concorrência também, né? Por atenção, por grana, por tudo, né? Eu lembro quem fazia uma coisa parecida com essa era o Datalistas, há 1000 anos atrás, lá na Abril, que eles faziam compartilhamento de e-mail, né? Quer dizer, era mais ou menos, as empresas juntavam tudo, criavam um grande e-mailzão e faziam, nossa, pena que não foi explorado como deveria. O Datalistas, prisca zeras aí, né? Era maravilhoso, né? Mas faltava mineradores ali, bons mineradores ali. Vamos falar um pouquinho agora, também eu tenho um tema também bem polêmico aqui, que é o fake news. Esse movimento, né, foi capitaneado, né, muito pelos órgãos tradicionais, né, tentando manter assim, o controle, a notoriedade, a credibilidade para diferenciar os seus conteúdos das redes de influencers, etc. Mas como é público e notório que todo órgão de imprensa tem um direcionamento mais ou menos político-econômico, né? Como saber o que é fake e o que não é fake? Quer dizer, quem é o guardião da ética? Eu acho que cada veículo deveria ser. Eu, por exemplo, como leitor, eu tento acessar só veículos que eu acredito que existe uma equipe. Acredito não, que eu sei que tem uma equipe trabalhando conteúdo de jornalistas, etc. Eu acho que o crivo tem que partir de quem lê, do leitor. E eu sei que é difícil, porque as pessoas compartilham coisas sem nem verificar fonte, nada, via rede social. Mas eu, por exemplo, não compartilho. Então eu busco leitura de alguma coisa que eu confio, que eu conheço, e procuro seguir aquela linha. Se eu recebo alguma coisa via rede social, primeiro ou via WhatsApp, ou o que for, primeiro que eu nunca repasso, até porque não foi eu que gerei, não sei se é verdade ou não, na maior parte das vezes não é, mas eu acho que combater o fake news, eu acho que vai depender da nossa educação mesmo, de não aceitar esse tipo de coisa e repudiar esse tipo de coisa. Dentro da empresa a gente tem, várias metodologias. Primeiro a gente só trabalha com publishers conhecidos, né, que existe toda uma avaliação de qualidade de conteúdo, acredite ou não, além dos 700 engenheiros lá que ficam em Israel, tem uma equipe também de brasileiros, franceses, alemães, que revêem o conteúdo também. Claro que eles não são balizadores se o conteúdo é fake, é verdadeiro ou não, ou se aquela marca está falando alguma coisa que ela não deveria falar, que ela não poderia, que a lei não permite. Então existe uma equipe de verificação de conteúdo e que realmente é um trabalho manual, não é um algoritmo que faz. É uma equipe grande que fica em Israel também, com vários idiomas, como eu comentei, que revê esse conteúdo. Mas a gente não avalia se é fake ou não. Como você falou, existem tendências, agora ainda mais política, essa polarização de direita, de esquerda. Não é o nosso papel verificar isso. O nosso papel é trabalhar com publishers que tenham conteúdo crível, que sejam empresas corretas, e essa realmente é uma seleção muito bem feita por nós. E com marcas que a gente tem todo um cuidado, marcas grandes, médias e pequenas, como eu mencionei, tem todo um cuidado com o que elas escrevem na publicidade delas. Realmente isso é verificado peça a peça, pós-clique a pós-clique. Claro que erros podem acontecer, mas é muito difícil.
E o começo da resposta que você deu é que eu concordo também, cara. Assim, não tirar a responsabilidade da audiência também de procurar o que é o melhor, quer dizer, procurar a notícia certa, quer dizer, eu concordo também, não dá para só ficar se vitimizar, não, eu estou recebendo, não, você tem que apurar, se você repassar alguma coisa fake, você tem a responsabilidade sobre isso, quer dizer, não tirar essa responsabilidade da audiência. Pessoal, a gente está fechando aqui o primeiro bloco, o segundo a gente vai entrar um pouco mais de futuro aqui com o Tassinari. Pessoal, até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future.